Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. José, ele não podia controlar mais sua emoção, né, diante dos empregados. E ele disse: saiam daqui todos. Por isso, nenhum empregado estava ali com José quando José contou aos irmãos quem ele era. E levantou-se a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. Ou seja, todo mundo ouviu, né? Porque José estava gritando, chorando bem alto. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Ou seja, eles ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Então vamos aí ao versículo 3, no slide, né? Semelhança entre José e Jesus. Nossa. Vamos lá. José e Jesus foram filhos amados do Pai. Você confere isso, depois você abre sua Bíblia. Quer dizer, deixa eu abrir de uma vez, né? Aproveitar um momento. Abre aí comigo também, porque a nossa aula hoje vai ser mais rápida. Abre aí Mateus. Onde está Mateus? Tá ali? Tá lá no final. Final assim, né? Vocês estão vendo aqui onde que eu tô abrindo minha Bíblia? Olha, quase no finalzinho. Abre aí seu índice e abra em Mateus. Ó, a gente vai ler, olha só, a gente vai ler 3 versículos de Mateus e 2 de João. Então vai ser super fácil você achar aí. Vou dar um tempinho para que vocês achem Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Vai andando aí, bem depois de Salmos. E depois ela tá lá Mateus. Mateus, capítulo 3. Eu quero que vocês abram sua Bíblia, tá? Aí no Mateus. Porque a gente tem que ler, né? Que vai que eu tô mentindo, né, pra vocês. Então, tem que ler todas as referências. A gente tem que procurar saber da palavra de Deus direitinho. Vamos lá, Mateus 3:17, diz assim: E do céu veio uma voz. Isso aqui é no batismo de Jesus, tá? Que disse, olha a voz é de Deus Pai. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, José e Jesus foram filhos amados do Pai. Próximo aí, José e Jesus foram odiados pelos seus irmãos. Então, você vai abrir agora João. Onde está João? Ó, depois de Mateus tem Lucas. Depois de Lucas tem João. Então ficou fácil. Coloca aí seu dedinho em Mateus para continuar em Mateus. Depois de Mateus tem Lucas. Depois de Lucas tem João. Então a gente vai abrir João capítulo 15. Abra sua Bíblia, não fique com preguiça, né? Esse é o momento da gente aprender mesmo, de ler, saber mais da palavra de Deus. Então, José e Jesus foram odiados pelos seus irmãos. Gente, mas Jesus tinha irmão? Ele tinha, gente. Maria teve mais filho, tá? Então, João, capítulo 15, versículo 24. Diz assim: Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu pai. Então, aqui tá falando, né, que ele estava sendo odiado, tanto ele, o próprio Jesus, quanto o pai dele. Ele fez muitos milagres, né, então ele foi muito perseguido, enfim. Dizia que era o filho do... Ele falava, né, quando você for orar, fale Pai Nosso. Então as pessoas ficavam escandalizadas com aquilo que Jesus dizia, né. Voltando então aqui, ó, vamos para o próximo tópico aí. José foi vendido por 20 siglos de prata. Você lembra, né, quando José foi atrás dos irmãos dar um recado, né, do pai, enfim, os irmãos falaram assim, não, vamos matar ele. Aí depois decidiram vender eles para um pessoal, uma caravana de escravos estava passando, né, eles venderam ele por 20 siglos de prata. E Jesus, ele foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. Abre aí e volta lá para Mateus, né? Volta lá para Mateus, capítulo 26 agora. Abra sua Bíblia, viu?
capítulo 26, versículo 14 e 15. Eu vou ler para vocês, então. Abra aí, capítulo 26 de Mateus, versículo 14 e 15. Fala sobre a traição, né, de Judas. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Então, por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus. Próximo tópico. José e Jesus foram tentados e venceram. Lembra quando José, a mulher de Potifar, tentava seduzir José e José fugia do pecado? Não queria, né, deitar-se com ela porque ele era temente ao Senhor, né? E ele respeitava Potifar também. Então, José e Jesus, eles foram tentados e venceram. Então, Mateus, ainda em Mateus, volta mais um pouco de capítulo aí, capítulo 4. Nós segurando tanta coisa aqui. Vou voltar aqui. Mateus 4, versículo 1 a 11. A tentação de Jesus, né, logo após o seu batismo. Vou ler para vocês. Então, situando, né? Jesus foi batizado. Ele precisava ser batizado? Não. Mas, enfim. Ele veio aqui nos dar o exemplo de muitas coisas, né? Esse batismo é um batismo de arrependimento. Ele não precisava, mas ele foi batizado. E aí, após ser batizado, né? Lembre-se, o Espírito Santo, ele desceu na forma de uma pomba, mas ele não é uma pomba, ele é uma pessoa da Trindade, né? E Deus Pai falou: esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. E aí que começa a tentação de Jesus. Vamos lá. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem aí não acredita em diabo, está aqui na palavra de Deus. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Olha o diabo aí. Jesus, olha como ele respondeu o diabo. As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Ou seja, nós não vivemos apenas daquilo que nos alimentamos diariamente, né? Um alimento que comemos, mas de tudo o que Deus diz. Se Deus falar assim, por exemplo, você vai viver 40 dias sem comer, você vai conseguir viver 40 dias sem comer. Tudo que Deus diz, né, tem vida. Deus falou em Gênesis e criou, né, a criação, né? Criou a criação, é ótimo, mas criou Adão, criou Eva, né? Ele criou os animais, criou as árvores, enfim. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Agora, perceba aqui, né? O diabo, ele usa as próprias escrituras para poder fazer a gente cair em pecado, para fazer a gente errar. O diabo, ele conhece muito mais as escrituras que qualquer pessoa aqui na Terra. Porque olha o tanto de tempo que o diabo está aqui na Terra. Ele conhece as escrituras, né? Ele é um anjo caído. Então, ele confronta Jesus com a própria palavra, né? Porque na primeira vez que Jesus foi tentado, Jesus respondeu com a palavra de Deus. E aí ele pega a palavra de Deus e tenta ludibriar Jesus. Aí Jesus responde assim, ó: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo se você se ajoelhar e me adorar. Olha a proposta do diabo: eu lhe darei tudo se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele.
O que as escrituras sagradas afirmam? Repita comigo aí, você que abriu sua Bíblia em Mateus, mesmo se não abriu, repita comigo também. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Então essa foi a tentação de Jesus, né, no deserto, depois de ser batizado. E aqui as formas, né, que o diabo usa. Ele usa a escritura sagrada para poder ludibriar os filhos de Deus, né? Ele faz acusações contra nós, né? Ele quer que a gente se ajoelhe e proste outras pessoas ou ídolos que não seja Deus. E o próprio Jesus respondeu: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Ou seja, nós devemos adorar e nos ajoelhar somente diante de Deus. Olha isso aí, porque é muito importante essa parte. Vou indo para a próxima parte do slide, né? A última aí, olha. José sustentou com pão todos, né? Lembre-se que Deus conseguiu, né? Fez com que José interpretasse o sonho e deu para ele todas as soluções para o problema, né? Como que ele ia resolver aquele problema de 7 anos de fome, né? Após 7 anos de fartura. Então José sustentou com o pão todos, né? Tanto que os irmãos iam lá comprar os mantimentos na mão de José. Só José vendia as coisas, né? Os mantimentos. Então todos tinham que ir lá e comprar o pão pelas mãos de José. E Jesus é o pão da vida que sustenta o mundo inteiro. Então vamos abrir João de novo. Lembre-se, né? Se você fechou a Bíblia igual eu fechei, depois de Mateus tem Marcos, depois tem Lucas. Eu falei errado. Falei errado, gente. Eu pulei um livro. Ou não, nem lembro mais, tá? Enfim. João, capítulo 6. Abre aí sua Bíblia, tá? João 6. Versículo 48 e 51. Abriram aí? Vamos lá? Então, João 6, versículo 48 e 51. Diz assim: eu sou o pão da vida. Olha o que Jesus diz, né? Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas não morreram. Sobre a questão do maná, vocês vão entender, né? Quando lê em Gênesis aí, Levíticos, enfim. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão, que é Jesus, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Nossa, olha que lindo, gente. Então, Jesus é o pão da vida, o pão vivo. Né? Ele é o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão viverá para sempre. Não, maravilhoso isso, né? Então, vamos continuar a nossa leitura aí. Capítulo 45 de Gênesis, versículo 4. Eu vou continuar da minha mesmo, mas aí você que está lendo em outra versão, talvez você esteja aí com um papelzinho na mão, uma caneta, um papelzinho, ou só um lápis mesmo, vai marcando a Bíblia, porque a minha Bíblia é diferente da sua, né? Não o sentido, mas algumas palavras. E como vocês viram aí nessa Bíblia que eu li, essa Bíblia é Almeida Corrigida Fiel. Algumas palavras são diferentes, né? Às vezes vocês não conhecem essas palavras em português. Então marque aí, né? À medida que eu for falando, você dá uma marcadinha aí com seu lápis, enfim, para depois que você for ler de novo, ou ler em outros capítulos, em outros livros, a mesma palavra, você já saiba o significado. Continuando a nossa leitura. Versículo 4. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram, e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. E agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher.
Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Então, se atente para o slide. Deus me enviou na frente. José estava falando assim, olha, não fica preocupado não, vocês meus irmãos aí que me venderam, porque isso aí foi uma obra de Deus. Ele estava me trazendo na frente aqui para resolver o problema da fome. E olha o que eu escrevi. Ressignifique os acontecimentos da sua vida. José, ele poderia reclamar e se vingar dos seus irmãos, mas ele viu a mão poderosa do Senhor sobre a vida dele, guiando-o o tempo todo. Lembre-se sempre de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então coloque sua vida nas mãos dele. E siga, o Senhor, leia a palavra dele para você entender quais são os mandamentos, para você poder seguir fielmente ao Senhor. Continuando a nossa leitura, então. Eu vou deixar aqui aberto o slide, mas a gente vai ler aí o 45 até o 48. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, sou governador do Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gossém, e assim ficará perto de mim o Senhor, os seus filhos, seus netos, ovelhas, cabras, gado, tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gossém eu darei mantimentos ao Senhor e à sua família e animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado por José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um de seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e, na hora de partir, José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito e quando viu as carretas que haviam mandado para levar para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó e a sua família vão para o Egito,